O mundo antigo ainda guarda muitos mistérios. Civilizações desaparecidas, ruínas enigmáticas e descobertas que desafiam a ciência. Mas e se estivéssemos diante de algo maior? Algo que transcende o tempo e nos convida a repensar a história da humanidade. Descubra conosco 7 mistérios do mundo antigo que a ciência ainda não consegue explicar. Prepare-se para uma jornada incrível! Número 7. O Enigma da Bateria de Bagdá. Em 1938, um grupo de arqueólogos escavava em um local próximo a Bagdade, no Iraque, quando de repente, sob um antigo local de escavações, depararam-se com um conjunto de vasilhas de barro cozido, algumas intactas e outras quebradas. No interior de uma destas vasilhas, envolto em metal, havia uma barra de ferro. Intrigados, os cientistas realizaram uma análise e descobriram que o artefato era na verdade uma bateria de cobre e argila. No entanto, a vasilha não continha apenas um cilindro de cobre, mas 2 recipientes metálicos. Os cientistas formularam a hipótese de que a estrutura era um recipiente de pílio, um tipo de lâmpada usada para revestir objetos com metais por meio de reações químicas. O que a torna tão misteriosa, no entanto, é a capacidade de gerar energia elétrica. Na época, os babilônios já eram conhecidos por seu avançado conhecimento astronômico e matemático, mas a ideia de que eles dominassem a eletricidade, um mistério da ciência ocidental até o século XVIII, parecia impossível. A bateria de Bagdá teria sido criada entre o ano 250 a.C. e o ano 650 depois de Cristo. Durante o período em que a Mesopotâmia era governada por diversos impérios, como o Parto, o Sassânide e o Islâmico, a descoberta revolucionou a arqueologia e a história da ciência. A bateria de Bagdá se tornou um enigma fascinante, desafiando os historiadores a repensarem a capacidade tecnológica dos antigos povos mesopotâmicos. Afinal, como eles poderiam ter desenvolvido uma tecnologia milenar antes do seu tempo? Número 6. A cirurgia cerebral esquecida. Em 1968, na década de 1960, um grupo de arqueólogos escavava em um sítio arqueológico na região montanhosa de Dhofar, em Omã, quando encontrou um crânio que parecia conter uma abertura. Intrigados, os cientistas realizaram uma análise e descobriram que o osso havia sido removido cirurgicamente. A descoberta chocou a comunidade científica e abriu um debate sobre a capacidade dos primeiros humanos de realizar procedimentos médicos complexos. Desde então, mais crânios com perfurações foram encontrados em diversas partes do mundo. A prática, conhecida como trepanação, era realizada em diversas culturas, como a egípcia, a chinesa, a grega, a romana, a indígena e a africana, entre outras. As tribos nômades realizavam a trepanação em ritos de passagem para aliviar dores de cabeça, para tratar doenças mentais e para curar problemas neurológicos. No entanto, o mistério reside no fato de que os antigos não possuíam instrumentos cirúrgicos, anestesia, antissépticos ou outros recursos básicos para realizar uma cirurgia. A trepanação era realizada com ferramentas de pedra, osso ou bronze, e apesar do trauma e da dor intensa causada pelo procedimento, os pacientes sobreviviam. Alguns estudos sugerem que a trepanação era realizada em fetos ou crianças pequenas, enquanto outros indicam que a técnica era utilizada em abates ritualísticos. Afinal, como povos sem acesso à medicina moderna conseguiam realizar cirurgias sem causar infecções, hemorragias ou óbitos? Número 5. O mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis é um mapa mundial que retrata a geografia do mundo conhecido no século XVI. Criado pelo almirante otomano, o mapa contém informações geográficas valiosas, incluindo a costa da América do Sul, a costa da África e a costa da Antártida. O que o torna misterioso é a representação da Antártida, pois a ilha não foi descoberta até o século XIX. No entanto, no mapa, a Antártida está retratada de forma precisa, sugerindo que Piri Reis teve acesso a informações geográficas desconhecidas. Existem diversas teorias sobre a origem do mapa. A mais popular afirma que ele foi baseado em mapas anteriores, como o mapa de Al-Idrisi, um geógrafo árabe do século XII.
Outra teoria sugere que Perry Hayes utilizou informações de navegadores portugueses e espanhóis que exploraram as Américas. No entanto, a descrição da Antártida permanece um mistério, pois a ilha só foi vista por cientistas ocidentais após a viagem de Ferdinand Magellan no século XVI. Afinal, como Piri Reis conseguiu obter um mapa detalhado da Antártida, mesmo antes de sua descoberta oficial? Número 4. Fogo grego. O fogo grego, também conhecido como fogo naval grego, foi uma arma química utilizada pelos bizantinos no século IX. O composto químico era lançado em recipientes e incendiava navios inimigos, causando grandes danos e chamas incandescentes. A fórmula exata do fogo grego permaneceu um segredo militar até o século XV. E apesar de diversas tentativas, os cientistas ainda não conseguiram reproduzir o composto químico original. Diversos relatos históricos mencionam o poder devastador do fogo grego. Segundo os relatos, o fogo grego era imune à água, um recurso utilizado pelos gregos para extinguir chamas. Eram tantas as dificuldades para apagá-lo que o fogo grego era considerado um mistério da antiguidade. O general Nicolau das Catalunhas descreveu em detalhes a utilização do composto químico em 1204. Relatos apontam que os bizantinos utilizavam o fogo grego em navios e em terra firme, atacando fortalezas e cidades inimigas. O mistério do fogo grego permanece até hoje, pois a composição química original nunca foi decifrada. Afinal, como os bizantinos conseguiam criar uma arma química imbatível, um mistério da antiguidade. Número 3. O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi um conjunto de leis escritas em um único código de escrita, um marco na história da humanidade. O código, criado por volta do ano 1750 a.C., consistia em 282 leis gravadas em um único bloco de diorito, uma pedra dura e resistente, pesando cerca de 80 quilos. O código continha leis sobre propriedade, família, contratos, crimes e punições. As leis eram rígidas, mas estabeleciam uma ordem social e protegiam os mais fracos. Um dos exemplos mais conhecidos do código é a Lei 190, que estabelecia que se um médico operasse um paciente rico e ele morresse, as mãos do médico seriam cortadas. O Código de Hammurabi foi um marco na história da humanidade, pois foi o primeiro código de leis escrito em um único bloco de pedra. As leis eram baseadas na tradição oral do povo babilônico e abrangiam todos os aspectos da vida social, política e econômica. O código era divulgado em praça pública e os cidadãos eram obrigados a conhecê-lo. Afinal, como os babilônios conseguiram criar um código de leis tão completo e eficiente, um marco na história da humanidade. Número 2. Pombos-correio. Os pombos-correio foram utilizados como mensageiros desde os tempos antigos. Gregos, romanos e chineses já utilizavam os pássaros para enviar mensagens. No Império Romano, os pombos eram utilizados para fins militares e políticos, transportando mensagens importantes por longas distâncias. No Egito Antigo, os pombos eram criados para fins religiosos e povos indígenas da América do Sul utilizavam os pombos para fins comerciais. No Oriente Médio, os árabes criavam pombos para fins recreativos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os pombos-correio eram utilizados para fins militares, transportando mensagens e saindo feridos. Um dos pombos-correio mais famosos foi o sabiá, um animal que foi condecorado com a Cruz de São Eloy por sua bravura em combate. No entanto, o uso dos pombos-correio declinou no século XX com o advento das telecomunicações. Afinal, como os antigos povos utilizavam os pombos-correio para fins militares, políticos, religiosos e recreativos? Número 1. A lente de Nimrud. A lente de Nimrud é um artefato misterioso encontrado na antiga cidade de Nimrud, na atual Nínive, no Iraque. A lente, que mede cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, é uma pedra de rocha salina polida com tanta precisão que atua como uma lente de aumento. A lente foi encontrada em um sítio arqueológico que data de 2000 anos antes de Cristo, durante escavações lideradas pelo egiptólogo britânico Austen Henry. Afinal, como um povo sem acesso à tecnologia moderna conseguiu criar uma lente de aumento tão precisa? E aí, o que você achou dessas descobertas?
envie seus comentários e se inscreva para saber mais.